Estiveram reunidos hoje no salão de evento do CRAS de Rurópolis líderes religiosos juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde para definir a estratégia quanto ao funcionamento das igrejas no município, que ficou decidido que durante o período de recolhimento será mantido fechados os templos, sendo realizados cultos nos lares e via internet através de videoconferência, a fim de proteger a população em geral. Na ocasião, os pastores se reuniram para fazer um clamor pelo país e também pelo nosso município. Eu creio que a maior importância para o nosso grupo agora nós conseguimos enxergar que nós também somos importantes, e não só no aspecto talvez de ser o pastor da igreja em si, mas a influência que a igreja tem sobre todo o mundo, podemos dizer aqui na nossa região, sobre o nosso município. Então a importância de cada um de nós, dos pastores, é pelo alcance que nós temos das pessoas, de diversas idades, entendeu? Nós temos diversas classes sociais, nós temos alcance a essas pessoas. E nós estarmos juntos aqui é tomarmos uma decisão para nós recebermos, talvez, sabemos que esse vírus ele vem alcançando o mundo e já chegou no Brasil, e a região norte já está sendo alcançada também. E por que nós não seremos alcançados por esse vírus? Então nós queremos amenizar, estamos juntos aqui como igreja, estamos tomando medidas para que nós possamos aí, juntamente com a prefeitura, somar com a prefeitura, somar com o Ministério da Saúde, para que nós possamos ter um alcance mais a menos, ou seja, para que nós possamos ter um alcance aí de maneira menor, para que as pessoas não possam ser infectadas em maior escala. Olha, hoje nós temos mecanismos, diversos mecanismos, nós vamos priorizar as redes sociais, ou seja, nós vamos priorizar a internet, os aparelhos, para que nós possamos alcançar as pessoas. De fato, nós não teremos um culto, podemos dizer assim, normal, dentro de um templo ou com centenas ou dezenas de pessoas. Mas nós vamos ter um alcance, iremos alcançar os nossos membros através da internet, através das redes sociais. Nós vamos estar alcançando elas, orando juntamente com elas. Então nós devemos aproveitar esse mecanismo. Tem feito muito mal para alguns, mas nós vamos usar esse mecanismo para fazer o bem e para alcançar os nossos membros também. Dado o momento em que vivemos, que exige todo o cuidado necessário, nós achamos por bem, e até também temos a orientação da nossa liderança, que a gente deva tomar todas as orientações que recebemos, e é um momento que nós precisamos também nos preocupar, mesmo como servos de Deus, mas nós temos muitas pessoas que nós lidamos com elas todos os dias. Então precisamos nos preocupar com essas pessoas que fazem parte da comunidade em que vivemos ou da sociedade em que vivemos. Então foi de fato uma decisão muito bem tomada para que possa assim precaver a todos e todos ter a prevenção necessária neste momento de muita necessidade de precaução a todos, idosos, crianças, jovens, independente da idade. É um momento que está precisando, está exigindo, na verdade, todo o cuidado necessário. Como foi tratado, o procedimento será por via online até. Nós vemos uma época que a tecnologia oferece condições para que a gente realize esses trabalhos. Então, havíamos até falado de fazermos não só um culto durante o dia, uns 3 ou 4 cultos, mas diante da orientação das autoridades competentes, autoridade da saúde, autoridade do governo, ou representantes mesmo, nós estaremos realizando, como foi colocado também, até trabalho nos lares, culto nos lares, né? E assim estaremos fazendo o trabalho de Deus, como foi bem dito, a igreja somos nós, a casa onde nós nos reunimos é o templo, e a igreja somos nós que continuaremos sempre de pés e abertos para glorificar e adorar a Deus. Bom dia a todos. Ao responder o decreto da Prefeitura de Rurópolis, também do Dom Vilmar Santin Ocar, como bispo da Prelacia de Itaituba, eu sou Padre João Guaian Esvede, pároco da Paróquia Santíssima Trindade de Rurópolis, pedindo encarecidamente para todo o povo de Deus, especialmente da Igreja Católica,
para suspender todas as atividades, seja catequese, formação e algumas atividades semelhantes em grupo até um tempo indeterminado. Precisamos ficar mais em casa fazendo nosso caminho de fé como o povo de Israel antigamente. O Pai preside como presidente da oração dentro da igreja, transformando a casa como um lugar da convivência e de partilhar da palavra de Deus, e a família se torna igreja dentro da casa. Mesmo não podemos nos reunindo dentro da igreja central atualmente, mas nossa família deve ter essa consciência de construir uma igreja no seu lar. As mãos não podem mais se tocar, os corpos não podem mais se abraçar, mas os joelhos podem ainda se dobrar. Obrigado. Bênção de Deus e proteção da Nossa Senhora Aparecida a todos nós. Amém. A gente olha como uma situação de saúde pública, olhando para cada pessoa, né? E não exatamente fechar as igrejas porque somos nós, mas fechar os templos e a gente continuar cultuando nas nossas casas e aí trabalhando para minimizar essa questão do coronavírus. Tá? A gente sabe que a pandemia é algo realmente astronômico no planeta todo, então nesse momento nós precisamos nos resguardar dessa situação, porque se nós tivermos, digamos, uma igreja que adoeceu, vamos ter mais igreja para cuidar. Então assim, nós precisamos nesse momento trabalhar junto com o município, tá? Para que venha realmente amenizar a situação, e nós vamos continuar com os cultos sim nos lares, com os cultos aí através da internet, e vamos estar trabalhando para que realmente isso aconteça com um impacto bem pequeno no nosso município. Olha, assim, muito produtiva e gostei muito de ter participado. Acredito que foi de um esclarecimento muito grande para todos nós. E como liderança, com todas as lideranças que estavam aqui, chegamos num acordo unânime e entendemos que fechar os templos e não a igreja, porque a igreja somos nós, é de suma importância. E hoje é uma batalha que a gente vence junto. Se a gente não se ajuntar, se a gente não entender que nós somos seres humanos, somos cidadãos, somos liderança, e juntar nossas forças para estar somando força, a gente pode acabar, em vez de somar, dividir, que não é o objetivo da igreja. Até mesmo que a própria palavra pede para a gente ser exemplo, né? E ser os primeiros a dar exemplo. Então acredito que Rurópolis em si, ela já está, em relação a todas as lideranças evangélicas, está um passo bem adiantado, onde todos tiveram aí esse mesmo pensamento de fechar seus templos e reunir cada família na sua casa, não deixando de orar, mas pelo contrário, eu acredito que a gente entrou nessa junta e a gente vai sair mais forte junto de tudo isso. Não é um momento fácil, é um momento difícil, onde não só Rurópolis, mas o mundo inteiro está passando por tudo isso. E eu acredito que a melhor prevenção é prevenir. Então, se a gente tem a oportunidade de prevenir, então por que não fazer? Se nós temos esse poder, se temos essa autoridade, se nós temos essa liberdade de falar com os nossos fiéis, explicar com muita clareza a importância de cada um fazer a sua parte, a gente vai somar pequenas partes e tornar algo grandioso e fazer muito pelo nosso município, pela nossa nação, e também pela nossa família, que eu acredito que é o nosso maior patrimônio abaixo de Deus, que Deus colocou sobre nossos cuidados. Então, como pastor, eu já estou aconselhando e vou aconselhar mais ainda todos os nossos fiéis a ficarem em suas casas, serem prudentes com tudo que estão fazendo. Como ser humano, eu estou disposto a somar e ajudar, mantendo assim um equilíbrio em sanidade e buscar cada dia mais em oração, repreendendo todo esse mal que está vindo sobre o mundo, e acredito que a gente vai sair bem dessa em nome de Jesus. Muito obrigado. Bem, na nossa região, ontem nós divulgamos o primeiro caso suspeito do município de Rurópolis. Trata-se de um senhor que veio de viagem, viajou
por Minas Gerais, pelo Centro-Oeste e Sudeste e Centro-Oeste. E esse senhor, ele apresentou tosse, febre, um pouco de dor de cabeça, e nos foi avisado pelo agente de saúde. Nós fizemos a investigação em loco e a doutora, ao avaliar, considerou que ele se encaixa nos critérios do Ministério da Saúde como caso suspeito. Até o momento é um único caso suspeito do município. Atualmente nós estamos com 56 pacientes em monitoramento, que são pessoas que chegaram de viagem na cidade, vieram de áreas onde há circulação de vírus, e essas pessoas estão sendo monitoradas e mantidas em isolamento domiciliar. Então, hoje, a nossa equipe foi ao paciente, né, que está com caso suspeito, colheu a amostra para exame laboratorial. O exame foi encaminhado já ao meio-dia para Belém, e provavelmente a gente vai ter o resultado em 7 dias desse exame para ver se é confirmado ou não. E em relação à região como um todo, recebemos a notificação da CESPA que a região oeste do Pará tem 18 casos suspeitos, distribuídos em 5 municípios. A maioria dos casos concentrados na cidade de Santarém, que são 13 casos suspeitos na cidade de Santarém, e nesses 5 municípios estamos incluídos como um paciente suspeito.